A fada do dente começa a ser apresentada aos pequenos a partir dos 5 anos, quando existe a transição dos dentes de leite para os dentes permanentes. Mas e antes disso, né? Como nós, mães, devemos cuidar dos dentes dos nossos pequenos? Para falar um pouquinho mais sobre dentição na primeira infância, a gente convidou a dentista Josiele Kaliski. Oi, doutora Josiele. Oi, Tudo bom? tudo, é um prazer estar aqui falando hoje sobre a dentição dos pequenos. Obrigada, né, por ter aceito o nosso convite. Imagina. A gente sabe, né, que o sorriso é o nosso cartão de visita. Isso para a vida inteira, né? E cabe a nós, mães, cuidar da dentição dos nossos pequenos, né? Enquanto eles ainda não são responsáveis por isso, né? Qual que é a importância dos cuidados, né, da saúde bucal nessa primeira infância? Bom, os dentes de leite, além da função da mastigação, que é extremamente importante nessa fase, é exatamente a mastigação que faz o crescimento e o desenvolvimento da face das crianças. Então, quando a criança realiza uma mastigação adequada, o rosto dela acaba se desenvolvendo, crescendo e dando espaço para os demais dentes que estão para vir. Quando a criança já tem uma mastigação mais deficiente ou tem dificuldade para mastigar, nós vamos ter um crescimento menor e, consequentemente, depois, provavelmente, ela vai precisar usar algum aparelho, alguma correção para conseguir dar espaço para os dentes que estão vindo. Além da mastigação, os dentes são muito importantes para a fala. A gente não percebe isso, mas é exatamente os dentes que delimitam a posição da língua quando a criança vai falar. E a gente nota muito isso quando a criança perde os primeiros dentes, que aí a fala dela fica difícil dela falar sobre alguns fonemas, algumas palavras saem realmente com um som diferente. E os dentes de leite, eles são o guia para o dente permanente. É exatamente onde está o dente de leite que o permanente sabe que ele precisa sair naquela posição. Você comentou aí, né, sobre a questão da mastigação, dos dentinhos, né, da posição dos dentes. E a questão da chupeta, da mamadeira, influencia, né, nesse desenvolvimento dos dentes? Sim, bastante. Muito pai até acha que às vezes eu vou usar uma chupeta ortodôntica e isso não vai trazer problemas. Ele vai trazer problemas mesmo usando chupeta ortodôntica, mas digamos numa proporção menor para a criança, tá? A criança até 1 ano, ela tem a fase oral, que ela necessita desse estímulo da sucção. Isso é um conforto psicológico que a criança precisa. Então a chupeta, ela acalma realmente um bebê. Né? Quem tem criança sabe em casa o quanto a chupeta realmente ela ajuda a embalar no sono, quando a criança está irritada, está nervosa. Você só precisa ter muitos cuidados com o uso dela. Primeiro, sempre que você decidiu colocar a chupeta para o seu bebê, sempre faça isso após a criança ter iniciado a amamentação materna e ter pego bem esse jeito da amamentação. Porque a forma como ela faz a sucção na mãe e a sucção da chupeta são diferentes. Quando a gente coloca a chupeta antes da criança ter aprendido a mamar, ela acaba se habituando ao jeito da chupeta e aí não consegue mais mamar na mãe. E aí são as crianças que têm dificuldade e a mãe precisa entrar com a mamadeira logo em seguida, por a criança não estar conseguindo se alimentar. E as mães que entram, né, com a mamadeira mais cedo também, né? As crianças tendem a não querer mais o peito. Por quê? Porque na mamadeira é mais fácil, né? Exatamente isso. Como a criança precisa do estímulo da sucção e a amamentação na mamadeira é muito rápida, ela não chega a satisfazer psicologicamente essa criança
só com o tempo da amamentação da mamadeira. E aí a chupeta ela se torna interessante, porque aí você complementa esse estímulo com ela depois. Quando a criança já mama no peito, como a mamada é mais longa, isso satisfaz a criança, e tem muita mãe que diz assim, eu até tentei colocar a chupeta, mas meu filho não quis, porque ele estava satisfeito com ela. Lá em casa, a minha mãe deu chupeta pra Maria Luísa desde a maternidade, e já o Miguel não pegou. Não. E agora você comentando isso, né, sobre quando a criança pega a chupeta, ela tem mais dificuldade de mamar, né, me veio um filme na cabeça e realmente foi isso. A Maria Luísa, eu tive mais dificuldade, né, de amamentar ela no peito, e o Miguel não, o Miguel foi super tranquilo e ele não pegou a chupeta. E na minha opinião, eu acho que a chupeta é mais pra acalmar as mães do que as crianças, né? Porque é muito fácil, né? Ai, tipo, dá a chupetinha e parou de chorar, né? Mas e depois, né? Querendo ou não, as mães vão ter que ter um cuidado maior com esses dentinhos, né? Exatamente. Uma chupeta que ela é utilizada até 1 ano e meio, 2 anos no máximo, o próprio crescimento da criança depois consegue compensar e acaba não se permanecendo os danos da chupeta. A chupeta, que é mantida além dos 2 anos, aí sim ela acaba trazendo alguns danos para essa criança que são difíceis de corrigirem naturalmente pelo crescimento dela, e fatalmente a gente vai precisar depois entrar com algum aparelho para ela. O uso da chupeta, ele não deve ser associado com algum outro estímulo, tipo o cheirinho, a fraldinha, porque fica mais difícil ainda de tirar essa chupeta da criança. E quando que deve ser a primeira consulta, né, da criança ao dentista? A primeira consulta não deve acontecer até o 1º ano de idade. O ideal é que assim que começar a surgir os primeiros dentinhos, a criança vá até um odontopediatra, justamente para já poder fazer uma avaliação, os pais receberem a orientação adequada sobre os cuidados e até mesmo a criança já ir se habituando com a ida ao dentista. Porque é muita coisa nova no consultório. É a luz, é o barulho, é uma cadeira diferente, é diferente de uma consulta no médico, que ela já vai se habituando já desde pequenininha, né? E sobre pasta de dente, né? Porque eu fui, né, instruída a já colocar a pasta com flúor nos meus pequenos, acho que desde que o Miguel tinha 1 ano e meio, mais ou menos. O que a Associação de Dentistas comenta sobre isso? Qual a instrução correta? Exato. Até bem pouco tempo atrás, a gente preconizava que fosse utilizado ainda nas crianças pequenas pastas sem flúor. Justamente porque durante a escovação elas acabam engolindo esse flúor e ele acabava sendo tóxico para elas. Só que começou a se observar, através de estudos, que essas crianças na primeira infância, que é a idade até os 6 anos de idade, elas estavam tendo um índice muito alto de cárie. E por isso hoje começou a se preconizar o uso de pasta com flúor, mesmo nos bem pequenos. O que muda é a quantidade de pasta que você vai colocar. Em crianças até 3 anos de idade, você vai usar só um pouquinho, como se fosse o tamanho de um grão de arroz mesmo, bem pouquinho, uma sujeirinha nas cerdas de pasta para essa criança. E a partir dos 3 anos, o tamanho de um grão de ervilha já é o suficiente para ela fazer a escovação. No começo do vídeo, a gente falou sobre a transição, né, dos dentes de leite para os dentes permanentes. A minha pequena, inclusive, né, quem atende a Maria Luísa é a doutora Josiele, ela, antes de perder o primeiro dentinho, né, antes do dentinho ficar mole, o dente permanente já começou a nascer. E eu acho que isso acontece bastante também com outras crianças e as mães ficam em dúvida, né? Eu deixo o dentinho crescer, eu preciso tirar, não preciso. O que as mães devem fazer quando, né, o dente permanente já começa a nascer precocemente? Exatamente. O caso da Maria Luísa realmente foi muito precoce. Ela ainda não tinha completado 5 anos quando o dente permanente já estava aparecendo. Isso varia muito de criança para criança.
Tem algumas que vão fazer essa troca, vai iniciar o dente a nascer quando elas estiverem lá com 6 anos, 6 anos e meio. Essa troca muito precoce, ela é ruim porque ainda não deu tempo do rosto crescer, da gente ter espaço para o próximo dente que está vindo. E às vezes esse dente nasce sem o de leite ter caído e nem mesmo está começando a amolecer. E aí a gente precisa fazer a remoção no consultório desse dentinho mesmo, senão ele acaba atrapalhando e acaba prejudicando esse dente que está vindo e, consequentemente, ele vai acabar vindo numa posição muito fora do que a gente esperaria. Gente, sério, dói mais na mãe pra arrancar o dente do que na criança. Isso é uma verdade mesmo, acredito. Vamos ficar por aqui. Quero agradecer, né, a doutora Gisele, então, por ter aceito o nosso convite. E nós vamos ter mais assuntos no próximo vídeo. Então, no próximo vídeo a gente vai falar sobre cáries, sobre alimentação, sobre doenças que entram pela boca, né? Tem muito assunto ainda que a doutora Gisele pode nos auxiliar. Então, se você tem interesse, né, por esses assuntos da dentição infantil, se inscreva no canal, curta o vídeo, ative as notificações, que logo logo tem a parte 2 do vídeo. Obrigada. Tchau, tchau! No seu banheiro existe um mundo que você não vê. 10 entre 10 escovas estão contaminadas. Após o primeiro uso, as escovas dentais já estão contaminadas com fungos e bactérias presentes em todo o banheiro. Bucal Protect foi criado por dentistas com o apoio da Associação Brasileira de Odontologia e é a solução para uma limpeza completa da escova dental.